Oi Fofaletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de resenha de livro pra vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que tem uma temática que a gente precisa parar um pouco para pensar e analisar sobre ela. E eu tenho algumas considerações a fazer sobre essa leitura. Já adianto para vocês que eu gostei muito do livro, mas foi um livro que me fez chorar bastante. Essa resenha vai ser difícil de fazer porque só de lembrar das coisas que eu estava lendo, eu tenho vontade de chorar e ainda tô com aquele nozinho assim preso na garganta, sabe? Não é um livro de drama, não é um livro triste, muito pelo contrário, é um livro muito bonito e que acho que todo mundo deveria ler esse livro para compreender, mas as coisas que acontecem no livro me fizeram pensar, refletir bastante sobre algumas coisas. E isso me entristeceu, porque eu fiquei pensando em vários e vários amigos que eu tenho e que vivenciam tudo isso diariamente. O livro que eu quero conversar com vocês hoje a respeito é o livro Rer Mais Começar, do autor Jander Gomes. É um livro nacional, tá? E ele é um romance LGBT. Não, esse aqui não é um livro romântico. Às vezes a gente fala romance e as pessoas acreditam que sejam livros românticos, aqueles água com açúcar, mas não, ele não é um livro romântico, apesar de falar sobre amor. Eu conheci o livro através do próprio autor, ele que me procurou oferecendo parceria para a leitura do livro e eu aceitei porque eu gostei da sinopse e queria ler algo mais dentro desse universo LGBT. E quando eu comecei já a minha leitura, eu já me surpreendi com o livro, com a escrita do autor. Já nas primeiras 50 páginas, mais ou menos, eu já comecei a sentir aquele incômodo e aquele aperto no coração e aquele nó na garganta e comecei a segurar as lágrimas, porque já no começo do livro a gente percebe o quanto que é uma situação difícil para os jovens homossexuais, não só jovens, mas homossexuais de qualquer idade que nós temos no nosso país e no mundo inteiro. O livro fala sobre Roger, é narrado em primeira pessoa, onde Roger ele tá contando um pouco da sua vida pra gente. Ele mora em Brasília, mas ele é natural do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na cidade de Campo Grande, e 5 anos atrás ele resolveu ir embora da sua cidade, uma cidadezinha pequena que ele morava, onde o preconceito existe muito forte e a família dele não sabia de nada. Ele tinha muito medo de contar para a mãe, né, e para o padrasto que ele era homossexual. Então ele resolveu ir embora da cidade e foi morar em Brasília. O livro começa com Roger contando a sua chegada depois de 5 anos na sua cidade, onde ele foi para passar uns dias de férias lá com a mãe, depois de ter passado por uma situação muito difícil na vida dele e ele precisava de um tempo para pensar, para se encontrar perto da sua família, de pessoas que o amavam, porque ele está totalmente destruído com isso que aconteceu, que foi uma grande perda para ele. E no decorrer da narrativa, nós descobrimos como que foi a vida de Roger até aquele momento, onde ele conta tudo que ele passou desde a infância, de abuso sofrido, de preconceito, as pessoas xingando, tratando ele como se fosse uma aberração, como se fosse uma pessoa doente, com uma doença contagiosa, e toda aquela angústia que ele sentia de sua família não saber, e o medo de ser rejeitado pela família, de não saber qual seria a reação dos seus pais se descobrissem a sua orientação sexual. E aí a gente vai acompanhando isso, como que a interação com os amigos na escola, na adolescência, no trabalho, tudo que ele passou, tudo que ele passa ainda, né? Porque não acabou, o preconceito não acabou. E ele fala sobre amor, sobre esse convívio familiar e vamos acompanhando isso durante 21 dias, onde Roger passa ao lado de sua mãe e muita coisa acontece durante esses 21 dias. E ele vai recordando e nós, aos poucos, vamos descobrindo como que foi a vivência do Roger.
Eu não posso falar muito mais do que isso porque eu vou dar spoiler do livro. E esse livro ele precisa ser lido e precisa ser sentido. A narrativa do Jander é uma narrativa que aproxima o leitor do personagem. Então, como é um livro em primeira pessoa, nós sentimos junto com o Roger tudo o que ele está sentindo naquele momento. E você consegue, pelo menos eu consegui sentir todas as angústias, os medos, as decepções, as desilusões e a grande perda que ele sofreu. Ser homossexual hoje em dia não é uma coisa fácil. A nossa sociedade não é uma sociedade que aceita as diferenças. Por mais que você seja alguém que não concorda com pessoas do mesmo sexo tendo um relacionamento, você não tem o direito de atacar essas pessoas. Ninguém tem o direito de atacar e de tratar como se fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse alguém que vai te passar uma doença. Nós temos que respeitar os outros, respeitar as diferenças. Por mais que você não concorde, você não pode atacar. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem o péssimo hábito de atacar aquilo que ela não conhece ou aquilo que ela não concorda. Isso, gente, não é legal. Porque a partir do momento em que você trata as pessoas que são diferentes de você dessa forma, você está esquecendo de que você está lidando com um ser humano que sente, que se machuca com isso, principalmente quando esse ataque vem das pessoas de dentro de casa. E gente, o mais triste de tudo que eu acho é quando você tem as pessoas de dentro de casa que não se preocupam em, no mínimo, tentar entender você. E o livro mostra essa realidade de todos os sentidos, tanto da rua, como de casa, como da nossa convivência com a sociedade. Eu fiquei muito triste porque mostra os ataques também. O que mais me deixou triste foi justamente isso, saber que um homossexual, ele vive isso constantemente, todos os dias, e ele é obrigado a aprender a conviver com isso quando ele tem coragem de se assumir diante da sociedade. Ele tem duas opções: ou ele se assume e sofre tudo, ou ele simplesmente se esconde, finge ser o que não é e vive constantemente uma vida que ele está se destruindo. E aí eu pergunto, gente, onde que está o amor das pessoas? Onde que está a empatia? E onde que está a compreensão com o próximo? O livro narra essa violência que existe contra os homossexuais. Então eu chorei muito com esse livro e pensei em cada um dos amigos que eu tenho que são homossexuais, os que são assumidos e aqueles que têm medo de assumir. Eu tenho amigos que são assim, que eu sei que são porque eles confiaram em me contar, mas têm medo de assumir justamente para não enfrentar esse tipo de coisa absurda que a gente vê na nossa sociedade. Eu quero agradecer ao Jander por ter me mostrado esse livro, e eu queria deixar para vocês, né? Sejam conscientes, gente. Vocês estão lidando com pessoas. Você pode não concordar, mas respeite. Tenha amor pelos outros e se coloque no lugar. Se fosse você, se fosse um filho seu que estivesse passando por isso, será que você agiria dessa forma? Ou você seria como esses pais que acabam eles mesmos matando os seus filhos porque não concordam com algo que não é natural para eles? Eu super recomendo para vocês essa leitura desse livro, porque o livro ele é um livro muito bonito, apesar de tudo. É um livro muito realista e faz você entender um pouco o que essas pessoas passam. E espero que o livro ajude você a ter um pouco mais de empatia pelos outros, seja mais humano. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação aqui do canal. E você já está inscrito aqui no canal? Não? Viste como tu é. Aperta o botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo para receber todas as notificações e não perder nada por aqui. Beijocas, pessoal, e até a próxima.